Você não tem controle sobre tudo que sente, e isso te incomoda, porque mesmo com experiência, idade e autocontrole, há impulsos em você que parecem não obedecer, desejos que surgem do nada, gatilhos que te enfraquecem, fantasias que você não escolhe, mas que te dominam. Isso não é imaturidade, isso é sombra. Carl Jung chamava isso de sombra sexual, a parte da sua mente que foi empurrada para o escuro quando você decidiu que era mais seguro ser aceito do que ser inteiro. Você acha que tem domínio, mas uma parte de você continua agindo nas sombras, sabotando, distorcendo, desviando sua força. É por isso que você sente que tem poder, mas não consegue usá-lo por completo. Hoje, você vai entender por que a repressão do desejo não gera virtude, mas fragmentação. Vai descobrir o que Jung sabia sobre os homens que se perdem não por fraqueza, mas por ignorar partes de si que jamais deveriam ter sido negadas. O problema não é o desejo, é não saber o que fazer com ele. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência te controla. A sombra sexual é exatamente isso, a parte do seu desejo que você nunca teve coragem de olhar nos olhos. Não porque era monstruosa, mas porque desde cedo você aprendeu que certos impulsos deviam ser ignorados, escondidos ou superados. Só que desejo não desaparece. Desejo reprimido apodrece, e quando apodrece, ele se transforma em coisa pior. Compulsão, vício, descontrole, ou pior ainda, apatia. Você já viu homens que não sentem mais nada? Que desistiram de lutar contra si mesmos e agora vivem anestesiados? Eles não venceram a luxúria, foram vencidos pela sombra. Os estoicos não defendiam a repressão, defendiam o domínio. Sêneca dizia: não é a força do desejo que nos destrói, mas nossa fraqueza diante dele. E você sabe que é fraco toda vez que se vê agindo contra o que acredita. Você tenta manter a aparência, se comporta, finge controle, mas lá no fundo, sabe que tem algo em você que continua te arrastando para o mesmo ciclo. Ver, desejar, ceder, se culpar, prometer parar e repetir tudo de novo. Isso é sombra. E enquanto você não a integrar, você vai continuar vivendo dividido. Os estoicos buscavam autodomínio, mas sabiam que isso exige confrontar a si mesmo com brutal honestidade. O problema é que o homem moderno tem medo de olhar para o que sente, tem vergonha de admitir o que deseja. Então, prefere viver pela metade. E aí está a parte mais brutal dessa história. O homem que foge da própria sombra se torna escravo do próprio silêncio. Você reprime o desejo, achando que está sendo virtuoso. Mas virtude não é se esconder de si mesmo. Virtude é olhar para o próprio fogo e aprender a direcioná-lo, não apagá-lo. O homem que tenta eliminar seu desejo, sem compreendê-lo, vira um extremista, ou vive obcecado, escravo do que não consegue controlar, ou se torna apático, frio, distante, sem força interior, um homem neutro. Mas o mundo não precisa de homens neutros, precisa de homens potentes. E potência nasce da tensão entre o impulso e o domínio. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O problema não é o desejo sexual, é o que você aprendeu a pensar sobre ele. Você acha que se sentir desejo é sinal de fraqueza, que se controlar é sufocar, mas isso é discurso de quem já se entregou. O desejo, quando reprimido, se infiltra nos seus pensamentos, nas suas relações, nas suas decisões. Você começa a fantasiar mais do que agir. Fica anestesiado, distraído, desmotivado, ou vive num ciclo secreto de excessos, escondido atrás de uma máscara de autocontrole. Você conhece esse ciclo, você já caiu nele. E se não está nele agora, sabe que ele te ronda. Mas entenda isso com clareza. Você não vai sair dele fingindo que ele não existe. Você vai sair quando encarar a verdade sobre quem você é, com tudo o que sente, tudo o que deseja, tudo o que esconde. Só assim,
você para de viver como um homem dividido e começa a recuperar sua força. Todo homem carrega fantasias que não entende, gatilhos que o desestabilizam e uma vergonha silenciosa que o acompanha, mesmo quando tudo parece normal. Você não fala sobre isso. Você engole, mas isso não desaparece. Isso te molda. Carl Jung sabia que a vergonha é o rastro deixado pela alma quando uma parte dela foi rejeitada. Aquilo que você esconde, aquilo que te constrange, aquilo que te excita, mas te paralisa, não é o inimigo. É um pedido de integração. Você quer se livrar do incômodo, mas esse incômodo é uma mensagem. É como o corpo avisando onde está a ferida. Sua mente está apontando para a parte de você que ficou enterrada. Você não precisa realizar toda a fantasia para se entender, mas precisa entender por que ela existe, por que ela surge e por que ela tem força sobre você. Os estoicos nunca negaram as paixões. Eles aprenderam a usá-las como campo de batalha interior. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, não porque estava acima da sombra, mas porque sabia que ela o acompanharia até o fim. E a vigilância sobre si mesmo era o caminho da liberdade. Você quer ser livre? Então pare de correr dos seus gatilhos. Observe-os, confronte-os, entenda o que eles revelam sobre sua história. O que você reprimiu formou o homem que você se tornou, e o que você integrar vai definir o homem que você pode ser. A vergonha só tem poder sobre quem finge não senti-la, mas o homem que encara sua sombra sem medo volta a ser inteiro. Quando você era mais jovem, aprendeu a esconder. Foi ali, nas primeiras rejeições, nos primeiros olhares de julgamento, que você enterrou partes importantes de si mesmo. Talvez tenha enterrado sua ousadia, seu impulso, sua intensidade, seu instinto natural de conquista. Você fez isso para sobreviver, para se adaptar, para não ser punido, não ser excluído, não ser visto como demais. E por um tempo funcionou. Mas hoje isso tem um custo. Você perdeu o acesso à sua totalidade. E um homem que não é inteiro nunca será forte. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, passa pela reconciliação com tudo o que foi exilado, inclusive com a sua sexualidade crua, suja, visceral, não para viver dominado por ela, mas para reintegrá-la como parte da sua potência. O estoico verdadeiro não é o que se castra, é o que controla porque entende. É o homem que conhece seus extremos e ainda assim escolhe o centro. Você quer reconquistar sua energia, sua clareza, sua firmeza? Então terá que fazer o caminho inverso. Descer onde você escondeu tudo e trazer de volta, com maturidade, consciência e disciplina, aquilo que você abandonou. Esse é o resgate, não místico, não emocional, prático, doloroso, necessário. Você cava dentro de si, não para encontrar desculpas, mas para recuperar poder. O homem que integra sua sombra não se torna mais perigoso. Ele se torna mais confiável, porque agora ele sabe do que é capaz, e não precisa provar nada a ninguém. Ele não vive mais refém do que sente, nem se esconde por trás de moralismo, culpa ou falso autocontrole. Ele olha nos olhos da própria natureza, e a disciplina vem disso, não do medo, mas da clareza. A verdadeira força não está em reprimir o desejo, está em dominá-lo com consciência, não com negação, mas com direção. Você já viu homens que exalam presença, que falam pouco, mas são ouvidos, que não precisam da aprovação de ninguém, porque já enfrentaram a si mesmos. Esses homens têm algo em comum. Eles fizeram as pazes com o próprio lado sombrio. A sombra integrada não é algo que você conquista uma vez. É algo que você vigia todos os dias. Como dizia Sêneca, a alma que venceu a si mesma está além de qualquer derrota. É nesse ponto que o desejo deixa de ser fraqueza
e vira matéria-prima de potência. É aí que o respeito aparece, porque o mundo sente quando um homem se domina de verdade. E a liberdade que vem disso não é teórica, é concreta. Você para de fugir, para de fingir, e começa a viver com o peso e a firmeza de quem já andou no inferno da própria alma e voltou inteiro. Você não está quebrado, você só está dividido. Enquanto continuar negando partes de si, vai viver em guerra interna, forte por fora, fragmentado por dentro. A sombra sexual não é o seu inimigo, é o espelho mais honesto do que você se tornou e do que ainda pode ser. Você pode continuar fugindo, como a maioria faz. Ou pode encarar a si mesmo como um homem maduro encara a vida, com coragem, brutalidade e disciplina. A escolha é sua, continuar se escondendo atrás de máscaras, ou caminhar de volta à sua totalidade, com domínio, respeito e liberdade verdadeira. Se essa mensagem mexeu com você, compartilhe este vídeo com um homem que precisa dessa verdade. E se ainda não está inscrito, se inscreva agora. Aqui, a gente não fala para agradar, a gente fala para despertar. Agora comenta aí, qual parte da sua sombra você sabe que ainda precisa integrar? A sua resposta pode ser o início do despertar de outro homem.